Bom dia pessoal. Para aqueles que não me conhecem, então eu sou o professor Paulo Daines. Essa aula então é a disciplina de conversão de energia 1, certo? Eu também vou ministrar para vocês a disciplina de laboratório de conversão de energia 1, que nós vamos ter amanhã, nas terças-feiras, certo? Então, tanto a disciplina de conversão quanto de laboratório de conversão ficam comigo aqui no quinto semestre. Bom, eu queria confirmar aí novamente se o áudio e o vídeo estão tudo ok, vocês estão me ouvindo bem? Tudo jóia? Então tá ok. A qualquer momento aí da nossa aula, pessoal, que vocês tiverem alguma dúvida e queiram fazer alguma intervenção aí, alguma pergunta, fiquem à vontade, certo? Pode tanto fazer no chat, quanto também abrir o microfone aí e questionar, certo? Quando eu estiver no modo de apresentação, que eu estiver compartilhando a minha tela, eu não consigo ver o chart, certo? Então, eventualmente, posso demorar um pouco para responder alguma pergunta que apareça aí no bate-papo. Mas se você fizer pelo áudio, abrir o microfone e falar, eu já respondo. Tá joia? Bom, antes de começar a disciplina em si, né? Apesar de o marcador ali de gravação não estar em vermelho, eu estou gravando a nossa aula síncrona, certo? Eu uso um software por fora para gravar o vídeo aí do meu computador. Então, após a aula, até o final da tarde, esse vídeo vai estar disponível para vocês. Então, para ficar registrado aí, eu vou me identificar novamente. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Vou começar a nossa aula hoje, pessoal, mostrando para vocês o nosso ambiente do Moodle, que é onde nós vamos deixar todo o material da disciplina. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Acredito que vocês já consigam, então, ver o meu vídeo. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Joia. Então eu vou aqui no Moodle. Então no Moodle nós temos a nossa disciplina de Conv1, né, conversão de energia 1. Nós temos por enquanto aqui duas abas disponíveis, a aba aqui de introdução e motivação e a segunda aba que é o conteúdo que nós vamos começar hoje, que é eletromagnetismo. Aqui em cima, na parte de avisos, eu também deixo aqui o nosso link para essas aulas, né, para as aulas síncronas. Então eu sempre vou utilizar esse mesmo link aqui, certo? Dentro aqui, então, de introdução, tem um pequeno aviso, né, para a gente saber aqui qual que vai ser, então, o conteúdo da disciplina e quais são os pré-requisitos, os conhecimentos que vocês deveriam ter para estar cursando a disciplina. Novamente, tem mais uma vez o link para a aula síncrona e para plantão de atendimento. E aqui nós temos a mensagem que eu já enviei para vocês na sexta-feira, então o arquivo que está aqui novamente, os slides da introdução, tanto no formato PowerPoint quanto no formato PDF, certo? Então vocês podem escolher aí qual vocês querem utilizar. Na aba aqui de eletromagnetismo, clicando nela, é o conteúdo que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, certo? Na verdade, esse conteúdo é para 3 aulas. Então, mais uma vez aqui nós temos o link aqui da nossa aula. A previsão aí, né? Então, hoje, dia 10, nós estamos tendo uma aula assíncrona. Na semana que vem, nós vamos ter uma aula assíncrona, mas eu vou estar disponível para atendimento aos alunos. Então, na semana que vem, das 10 às 11, eu vou estar online aqui nesse mesmo endereço, certo? Disponível aí para tirar dúvidas de vocês. Vocês vão ter conteúdo assíncrono, que vocês vão ter que estar assistindo um vídeo aí. Bom, aqui nós temos os slides referentes a esse conteúdo de eletromagnetismo, novamente ele no formato PowerPoint e no formato PDF.
Eu coloco ambos os formatos porque em alguns casos eu tenho algumas animações que ficam melhor de serem visualizadas no formato de PowerPoint. No formato de PDF ele não consegue colocar essas animações. Em alguns casos ele sobrepõe as imagens, então eu deixo nesses dois formatos para vocês estarem assistindo. Certo? Então esses são os slides relativos ao conteúdo de eletromagnetismo que vai ser coberto em 3 aulas. Na aula de hoje, o conteúdo está aqui no slide, certo? Mas eu também tenho um vídeo assíncrono que vocês podem assistir, certo? Então, esse conteúdo já foi gravado há um ano atrás, mas ele abrange o conteúdo da aula de hoje. Para a aula de hoje, vocês têm uma atividade, certo? Essa atividade é composta de 3 questões e ela deverá ser entregue até amanhã. Então, vocês têm 2 dias aí para fazer essa atividade. São 3 questões, certo? E vocês têm 2 tentativas para fazer, para resolver as questões. A nota vai ser a maior nota das 2 tentativas. Então, essa atividade, além de contar como nota, ela também vai contar como presença, certo? Então, para ter presença na aula de hoje, vocês têm que fazer essa atividade. Tudo certo, pessoal? Joia. Então, eu vou continuar a voltar ali no Moodle. A princípio, as nossas aulas vão ser alternadas entre aula síncrona e assíncrona, certo? No dia da aula assíncrona, eu vou estar sempre disponível para plantão de atendimento. Então, na prática, eu vou estar online toda semana. Só que uma semana vai ser realmente aula e na semana seguinte vai ser plantão de dúvidas. A princípio, nós vamos estar alternando, certo? Mas dependendo aí do decorrer da disciplina, eu posso alterar isso aí. Bom, eu já vou comentar aqui do nosso segunda aula, certo? Da semana que vem. Então, vai ser uma aula assíncrona. Vocês têm o conteúdo disponível aqui nesse vídeo. Então, ele vai avançar aí na disciplina, certo? E vocês também têm uma atividade para ser feita nessa semana aqui, certo? Então, vocês também vão ter 2 dias para estar fazendo essa atividade. Vai ter no dia 17, tem até o dia 18 para estar fazendo. Dessa vez é só uma questão e também 2 tentativas, certo? A nota vai ser sempre a maior nota das 2 tentativas. E na semana 3, no dia 24, nós vamos ter de novo uma aula síncrona. Tem também um vídeo assíncrono, certo? Mas nós vamos aqui ter uma aula síncrona, vou estar aqui disponível, né? E mais uma vez uma atividade, certo? Então, de novo, essa atividade vai ter 2 dias para estar fazendo. É uma questão só e 2 tentativas. A nota, a maior nota das 2 tentativas, certo? Então, esse é o nosso planejamento aí para as próximas 3 aulas. Certo? Então, aula de hoje síncrona, semana que vem assíncrona e daqui 2 semanas aula síncrona de novo, certo? Mas eu estou disponível, sempre toda semana aqui online, certo? Nesses dias que vão ser aulas assíncronas, vamos discutir aqui disciplina, certo? No dia que só tem vídeo, eu vou estar online para tirar dúvidas. Bom, eu vou então abrir aqui o slide. Primeira parte aí da introdução. Então, nossa disciplina aí de conversão de energia 1, nessa parte de introdução. Aqui a ementa resumida que vocês já viram ali no Moodle, né? Então, nós vamos abordar eletromagnetismo. Só que o nosso eletromagnetismo que nós vamos abordar aqui na disciplina, ele é focado em problemas de conversão de energia, topologias similares a transformadores e motores, certo? E também para baixa frequência. O curso de eletromagnetismo que vocês tiveram no 4º semestre, ele é bem amplo, certo? Ele abrange várias partes do eletromagnetismo. Aqui nós vamos focar em baixas frequências,
Quando nós focamos em baixas frequências, nós vamos ver que nós podemos fazer algumas simplificações que tornam aquelas equações de Maxwell mais simples de serem resolvidas. Terminando essa revisão de eletromagnetismo, que deve durar 3 aulas, nós vamos entrar em transformadores e depois em máquinas de corrente contínua, operando tanto como gerador quanto motor. Então, os pré-requisitos para vocês poderem aproveitar melhor a disciplina, primeiro é ter feito eletromagnetismo, né? E segundo, cálculo. Então, nós vamos utilizar noções de derivada, de integral. Então, é importante vocês terem essas noções. Aqui nós temos, então, a bibliografia da disciplina, certo? Eu me baseio aí em 4 livros, mas principalmente o livro do professor Bin e também o livro do Fitzgerald. Então, nosso conteúdo, nossa disciplina de conversão de energia 1, a senha dela é CONV1 2021. E aqui também vocês já têm, para quem for fazer a disciplina de laboratório, também tem aqui a senha da disciplina de laboratório. Então é LCON1 e a senha é LCON1 2021. Certo? Para a nossa aula de amanhã. O calendário aqui das nossas aulas, né? Então nós vamos ter nesse semestre 12, 13, 14 semanas. É um semestre bem apertado, né? A nota ela será aí a média das atividades, certo? Então nós vamos ter várias atividades aí ao longo do semestre e a nota final vai ser a média dessas atividades. Alguma atividade pode ter um peso um pouco maior, mas não vai ter muita diferença, certo? O critério de aprovação vocês já conhecem, né? E felizmente nesse semestre curto aí nós não vamos ter nenhum feriado na segunda. E aqui uma previsão de como deve ser nosso semestre também, certo? Então, a princípio, como eu comentei para vocês, nós vamos estar aí alternando entre a aula síncrona e assíncrona, certo? Mas mesmo nos dias aí da aula assíncrona, eu também vou estar online, certo? Mas não para dar aula, mas sim para tirar dúvidas. Então, eu vou estar online todos os dias, certo? Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí sobre essa primeira parte, que é mais ou menos a organização da nossa disciplina, né? Então tá jóia. Não tendo dúvidas, vamos voltar aí então para começar de fato o conteúdo de eletromagnetismo. Então, uma revisão de eletromagnetismo, certo? Focado nos nossos problemas de conversão de energia e em baixa frequência, certo? Porque a maior parte dos nossos problemas, a alimentação está em torno aí dos seus 50, 60 Hz. Isso é considerado baixa frequência. Mas até uma faixa de 20 kHz, nós ainda podemos considerar baixa frequência. Bom, nós vamos partir então aí das equações de Maxwell, né? Então vocês devem já ter visto essas equações ali no curso de eletromagnetismo. Aqui nós temos duas das equações de Maxwell. A primeira me relaciona a intensidade de campo magnético com a densidade de corrente, certo? E a segunda nos relaciona a densidade de fluxo magnético. Então, se vocês têm aqui as definições das variáveis e as suas unidades, a resolução desse lado aqui, dessa integral de superfície, vai nos dar a corrente. E essa equação, que é uma integral sobre uma superfície fechada,
elas nos diz que não existe monopolo magnético. Vamos ver o que isso significa. Então, se eu tentar aplicar essa equação para uma topologia muito simples, que é simplesmente um fio aqui na vertical que está passando uma dada corrente, essa integral sobre essa superfície fechada nos dá a corrente que está passando no condutor, e essa segunda integral num caminho fechado que engloba, então esse é uma integral sobre um caminho fechado que está enlaçando a corrente, certo? Isso nos dá círculos onde a intensidade sobre o mesmo raio tem a mesma amplitude. Então notem que são caminhos fechados que não têm nem o início nem o final. Ao contrário do campo elétrico. O campo elétrico ele tem polo positivo e negativo, certo? As linhas de campo elas se originavam nos polos positivos e iam em direção ao polo negativo. Então você tinha dois polos bem nítidos, certo? Em eletromagnetismo, em campo magnético, nós não temos esses polos, certo? As linhas de campo sempre são linhas fechadas, sem um início ou um fim. Não existe fontes e solvedouros, né, como existia em campo elétrico. Essa segunda equação, que me relaciona a densidade de campo magnético, ela nos diz o seguinte: se eu pegar uma superfície fechada, e eu desenhei um cubo aqui só porque é fácil desenhar, então se eu tenho uma superfície fechada, a quantidade de linhas de campo que entram e saem dessa superfície fechada vai dar sempre um somatório nulo. Por quê? Porque não existe um monopolo magnético, não existe uma fonte ou um solvedouro dessas linhas de campo, certo? Essas linhas de campo elas dão a volta e terminam em si mesmas, certo? São linhas sempre fechadas. Então, em qualquer local que eu colocar uma superfície fechada, a quantidade de linhas de campo que entram e saem é sempre a mesma. Bom, para resolver esses problemas de eletromagnetismo, nós temos duas abordagens que nós podemos utilizar. A primeira eu chamo aí de solução analítica, certo? Para obter soluções analíticas aí das nossas equações, primeiro que dependendo da geometria que eu for aplicar no meu circuito magnético, pode ser praticamente impossível obter uma solução exata, certo? Então, o que em geral nós vamos fazer para obter soluções analíticas é aplicar uma série de aproximações, de tal forma que a gente chegue numa equação um pouco mais simplificada, que nos vai dar uma noção do problema físico, certo? Então, qual que é a vantagem dessa solução analítica? Vocês vão ver que nós vamos chegar numa equação, por exemplo, que a corrente depende de parâmetros físicos que eu posso medir. Então, eu posso saber o que eu tenho que fazer para aumentar ou para melhorar a eficiência de alguns circuitos magnéticos, certo? Se eu posso aumentar a área ou aumentar o comprimento, eu sempre vou ter grandezas físicas relacionadas com a solução do meu problema. Nós vamos começar já a ver isso ainda na aula de hoje. O nosso foco aqui em eletromagnetismo são as soluções analíticas, certo? Então nós vamos, a partir de algumas geometrias, aplicar simplificações em cima daquelas equações de Maxwell, de tal forma que eu tenho uma equação mais simples, que eu obtenho uma equação mais simples. Também existem os métodos numéricos. Basicamente, o método mais conhecido aí é o método dos elementos finitos, certo? Esses métodos eles utilizam cálculos numéricos para obter soluções, e essas soluções em geral são mais precisas, porém o entendimento físico das variáveis não fica tão claro, certo? Então eu resolvo lá um problema de um transformador, eu vejo se o meu núcleo está com muito ou pouco campo, mas eu não sei
olhando para o resultado do meu cálculo numérico, o que eu tenho que fazer para melhorar o circuito. Eu tenho um bom resultado, certo? Um resultado bem preciso, mas o entendimento físico não é tão bom assim, ok? De qualquer forma, é importante você saber que tem essas duas abordagens, certo? E esses métodos aqui numéricos nós não vamos abordar no nosso curso. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tá joia. Tudo certo com o vídeo e com o áudio, né? Vocês estão acompanhando ali os slides, né? Tá joia. Então vou retornar para os nossos slides. Bom, então além daquelas duas equações de Maxwell que nós vimos, nós também temos uma equação que nos relaciona a densidade de campo magnético e a intensidade de campo magnético. Nós vimos que essa intensidade de campo magnético ela está relacionada com a corrente, certo? Depois eu vou voltar nessa equação aqui da intensidade de campo magnético, mas ela também está relacionada com a densidade de campo magnético através de uma constante. E essa constante é chamada de permeabilidade magnética, certo? É o quanto o meio material ele é condutor, entre aspas, né, de campo magnético. Em geral, essa permeabilidade magnética, nós vamos achar tabelas de permeabilidade relativa dos materiais em função da permeabilidade do vácuo, certo? Então, se eu vou num livro lá, acho que a permeabilidade do ferro é 70 mil, significa que essa permeabilidade relativa de 70 mil, para eu obter a permeabilidade do material, eu preciso pegar a permeabilidade relativa e multiplicar pela permeabilidade do vácuo. Certo? Então, essa permeabilidade relativa me diz quantas vezes a permeabilidade do meu material é maior que a do vácuo. Mas para eu obter a permeabilidade do material, eu preciso pegar a permeabilidade relativa, multiplicar pela permeabilidade do vácuo, e eu vou ter então a permeabilidade do material. Um erro frequente aí que os alunos cometem é quando eu vou calcular aqui a densidade de campo magnético, pegar a permeabilidade relativa e aplicar aqui nessa equação. Isso vai dar erro, certo? Eu sempre tenho que pegar a permeabilidade relativa do material, multiplicar pela permeabilidade do vácuo, aí sim eu vou ter a permeabilidade do material. Por quê? Porque, em geral, nos livros, essa noção de quanto ela é maior do que a permeabilidade do vácuo é uma informação que, digamos, que é mais acessível, certo? Porque essa permeabilidade aqui do vácuo, ela é 4π vezes 10 na menos 7. Então, ela é um valor muito pequeno. Se eu pego uma outra permeabilidade que tem um valor pequeno também, é difícil de eu ter essa noção. Então, os livros, os autores preferem passar uma permeabilidade relativa que nos diz quantas vezes a permeabilidade do material é maior que a do vácuo. Então, é uma comparação com a permeabilidade do vácuo. A permeabilidade do ar ela é praticamente igual à permeabilidade do vácuo, certo? Então, em alguns livros vocês vão encontrar a permeabilidade do vácuo ou permeabilidade do ar. Bom, em eletromagnetismo, nós podemos classificar os materiais magnéticos em três tipos. A primeira classe de materiais são os materiais chamados diamagnéticos. Esses materiais eles têm uma permeabilidade relativa menor do que 1, mas em geral é muito próximo de 1, mas ligeiramente abaixo. Exemplo de materiais diamagnéticos: cobre, carbono, ouro, mercúrio, chumbo e assim vai, certo? Então, esses materiais têm uma permeabilidade relativa ligeiramente abaixo de 1.
A segunda classe de materiais é chamada de material paramagnético. Esses materiais têm a permeabilidade relativa ligeiramente maior que 1. Mas ainda assim, certo? Próximo de 1, um pouquinho acima de 1. Exemplo aí, alumínio, cromo, potássio, entre outros. E a terceira classe que nos interessa mais no nosso curso são os materiais ferromagnéticos. Esses materiais ferromagnéticos, eles têm a permeabilidade relativa muito maior que 1, certo? Então, da ordem aí de 100 até 1 milhão de vezes maior do que a permeabilidade do ar, do vácuo, certo? Então, de 100 a 1 milhão de vezes maior. Bom, o primeiro material ferromagnético é o ferro, né? Então, o nome de material ferromagnético vem do ferro. Outras ligas de ferro, certo? Com cobalto, tungstênio e também algumas ligas de óxido com cromo, ferro, né? Então tem uma série de materiais aí, certo? Que são de interesse para nós porque eles têm a sua permeabilidade relativa muito maior do que do vácuo, ou seja, eu consigo concentrar muito fluxo magnético numa área pequena. Então, no nosso curso, nosso maior interesse está aqui nos materiais ferromagnéticos. Então, primeira vantagem desses materiais ferromagnéticos é como eles têm essa permeabilidade, ou seja, muito maior do que o ar, o fluxo ele tem a tendência de passar por dentro desses materiais. Assim como, fazendo uma analogia, certo? A corrente elétrica tem a tendência de passar pelo condutor. Então, como condutores elétricos têm uma condutância elétrica elevada, a corrente elétrica sempre tende a passar por esses condutores. O mesmo acontece com o nosso fluxo magnético, certo? Então, o fluxo magnético ele tem a tendência de passar por materiais que têm essa permeabilidade magnética elevada. Ou seja, eles são uma espécie de condutor de material magnético, de campo magnético. Dessa forma, a gente conseguimos obter densidade de fluxo bem elevadas. Como esses materiais, o fluxo tem a tendência de passar por dentro desses materiais, nós podemos utilizá-los para forçar que o campo material passe ou siga um dado caminho, certo? Como um condutor de corrente, esses materiais são condutores, então, de campo magnético. Então, o campo magnético tende a passar por ele, nós podemos direcionar o campo magnético dentro desses materiais. Esses materiais, de ponto de vista microscópico, são compostos por domínios. Nós vamos ver uma animação, um pequeno desenho, que eu vou tentar mostrar esses momentos magnéticos desses domínios. Então, aqui eu tenho um material ferromagnético, certo? Eu, de novo, utilizei aqui quadrados para representar esses domínios magnéticos por simplicidade de representação, certo? É mais fácil para mim fazer esses desenhos quadradinhos. Mas esses domínios magnéticos muitas vezes são chamados de grãos também, domínios ou grãos magnéticos, porque a forma deles é muito parecida com grãos de areia. Então, se eu tentar observar de forma microscópica o material, eu vou conseguir ver que eles são compostos por domínios. Obviamente, eu não consigo ver o campo magnético desses domínios, isso não é algo visível, certo? O campo magnético é invisível, mas eu sei que cada um desses pequenos domínios, que são microscópicos, eles têm aqui um vetor de fluxo preferencial, certo? Então, eles são, digamos, como um pequeno ímã. Ao longo de todo o material, esses ímãs, como estão dispostos de forma aleatória, eles vão me dar uma somatória total nula. Certo? Então, se eu tentar somar todos esses vetores aqui, o resultado vai ser zero para um material desmagnetizado. Bom,
Quando eu imponho um campo magnético externo ao material, esses domínios eles tendem a se alinhar com o meu campo magnético externo. Então, o campo que eu vou obter vai ser a soma desse campo mais o somatório resultante desses pequenos vetores dos meus domínios do material. Quanto maior for a intensidade de campo externo, mais meus domínios vão se alinhando com o material. Então, eu vou aumentando a intensidade de campo externo e os meus domínios vão cada vez mais se alinhando. Até que todos os domínios estão alinhados. A partir do momento que todos os domínios estão alinhados, o meu material é chamado de saturado, certo? Então, antes do material saturar, quando eu colocava um campo magnético externo, o meu fluxo total ele aumentava mais do que simplesmente o campo externo, porque eu tinha o campo externo mais um alinhamento. A partir do momento que o material saturou, eu só vou ter o incremento relativo ao campo externo. Por quê? Porque não tenho mais como alinhar mais, certo? Está totalmente alinhado o material, então não tem como alinhar mais, ou seja, obter esse ganho a mais no meu campo, a partir do momento da saturação. Isso vai nos dar um gráfico, o gráfico não está aqui ainda. Então, resumindo o que eu disse, em uma amostra de material magnético, os momentos magnéticos estão orientados de forma aleatória. Então, se meu material não tiver desmagnetizado, esses domínios estão orientados de forma aleatória e o resultado, se eu fizer o somatório de todos os domínios, vai dar um fluxo magnético nulo. Conforme eu aplico um campo externo, esses domínios vão tendendo a se alinhar com o meu campo externo. Esse comportamento continua até que todos os domínios estejam alinhados. A partir desse momento, quando eu incrementar o meu campo externo, eu não vou ter esse ganho adicional do alinhamento, certo? Eu vou ter somente o meu incremento externo mesmo. A partir desse momento, o material então está saturado. E quando eu removo esse campo externo, o que acontece? Quando eu remover o campo externo, a tendência é desses domínios se desalinharem novamente. Mas, na média, eles não retornam de novo para a posição nula, certo? Então, eles vão se desalinhar quando eu retirar o campo, mas eles vão tender a ter um valor final diferente de zero, ou seja, o meu material vai ficar magnetizado. O material magnetizado é um ímã, certo? Então, todo material ferromagnético, quando eu removo esse campo externo, algum magnetismo residual fica no material. Alguns são muito fracos, alguns são mais fortes. Tudo tranquilo, pessoal? Tá jóia. Então, vamos continuando. Bom, o que acontece quando eu coloco nesse material um campo alternado, certo? Então, eu tenho aqui um campo H que ele está aumentando e diminuindo. Em geral, quando eu coloco um campo alternado, nós colocamos um campo senoidal, certo? Então, eu alimento, por exemplo, uma bobina com uma corrente senoidal. Essa bobina vai me gerar um campo H. Esse campo é alternado, ou seja, ele está aumentando, depois ele diminui, certo? Eu tinha mostrado para vocês que a relação entre B e H é proporcional a um coeficiente, certo? Na verdade, esse coeficiente, devido a essa característica do alinhamento dos campos e da saturação magnética, ele não é uma constante. Na verdade, ele é uma curva. Então,
Conforme eu então coloco um campo alternado, se eu for aqui traçando um gráfico da relação entre B e H, exatamente no ponto máximo do meu campo H, eu vou obter essa curva um pouco mais escura. Se eu aumentar lentamente o tamanho da minha senoide, ou seja, agora eu vou oscilar em torno de um valor um pouco maior. Antes eu estava oscilando aqui nessa faixa, agora eu estou oscilando esse meu campo numa faixa um pouco maior. Acontece que quando eu incremento o campo H, o valor que eu obtenho de B, ele segue por um caminho. Quando eu chego no máximo, quando eu vou decrementar o campo H, devido ao fato desses meus grãos não se desorientarem instantaneamente, quando eu chego aqui no campo H nulo, eu tenho um campo B remanescente, ou seja, isso aqui é um ímã. Se eu reverto o campo H, eu começo a desmagnetizar o meu ímã até que eu chego num valor de zero. Se eu continuo aumentando negativamente o campo, ele vai chegar num valor de máximo aqui novamente. Quando eu reverto e começo a incrementar o H, novamente os meus domínios que se alinharam no sentido oposto, eles começam a se desalinhar. Só que eles não se desalinham na mesma velocidade. Então, o que eu tenho aqui é uma área que nós chamamos de esterese, ou seja, quando eu incremento o campo H, a minha relação com B segue uma curva. Quando eu decremento, ela segue um outro caminho. Por quê? Porque eu tenho o retardo nesse desalinhamento dos campos. Conforme eu vou aumentando o meu campo, minha intensidade de campo, então eu começo a oscilar numa amplitude maior, eu vou obtendo esse ponto de máximo que está aqui nessa curva em negrito. Quando eu começo a entrar na saturação, ou seja, eu coloco um campo H que satura o meu material, notem que essa inclinação começa a diminuir. Eu ainda tenho essa área de esterese, certo? Mas essa inclinação começa a diminuir. Quando eu entrar, então, aqui na saturação, como eu não tenho ganho adicional, quando eu decremento isso aqui, nessa região, as duas curvas estão praticamente sempre em cima, certo? Mas quando eu saio da saturação, o meu material começa, então, a se desalinhar. Quando o meu campo H chega em zero, eu sempre fico com um campo B remanescente. Para eu desmagnetizar o material, eu preciso aplicar um campo H no sentido oposto. Aí eu desmagnetizo e começo a magnetizar no sentido oposto. Então, sempre que eu incremento, eu sigo um caminho, e quando eu decremento, eu sigo um caminho diferente. De tal forma que eu tenho uma área aqui que é chamada de esterese magnética. E notem então que quanto maior é o campo H, chega uma hora que essa curva vai tendendo a ficar com uma inclinação muito pequena. Essa inclinação que eu tenho aqui na minha curva, após a saturação, é a mesma inclinação que eu tenho para a permeabilidade do ar, certo? Então, se eu traçar aqui uma curva da permeabilidade do ar, ela teria aqui uma inclinação muito baixa e seria uma reta. Professor? Oi. Parou de compartilhar a tela e teve um momento também que a sua voz sumiu. Ah, tá. Então eu vou começar de novo essa explicação aqui, então. Obrigada. Por nada. Deixa eu retornar aqui. Então, o que eu estava comentando, pessoal, é o seguinte. Se eu coloco em um material magnético um campo magnético externo que está oscilando numa forma senoidal, o que acontece é que quando eu aumento o campo, eu sigo por um caminho. Eu vou então, as minhas linhas de campo vão se orientando até que eu chego no pico do meu seno. Quando eu... Professor? Oi? Desculpa de novo. É que a gente não tá vendo essa tela. Ah, tá. Eu vou voltar a tentar compartilhar novamente. Tá bom, obrigada. Então, vou parar o compartilhamento e vou tentar começar.
Então, consegue visualizar agora, pessoal? Sim, agora sim. Tá jóia. Então, vou voltar ali para o slide. Qualquer problema aí, avisem de novo, tá? Nesse momento aqui, quando eu estou com o slide na tela, eu não estou vendo o chart, certo? Então, eu não consigo ver as mensagens escritas. Bom, então, se eu tenho aqui então um campo H que eu vou colocar no material, e esse campo tem o formato senoidal, ou seja, eu estou incrementando e decrementando o campo com uma função senoidal. Quando eu incremento o campo na primeira vez, eu sigo uma dada curva, certo? Uma linha aqui. Quando eu tento inverter o campo, como meus domínios eles estão alinhados e eles não se desalinham na hora, conforme eu vou removendo o campo, a minha resultante da densidade de fluxo vai diminuindo, mas ela não segue o mesmo caminho de quando eu incrementei, certo? Porque existe um certo atraso entre o desalinhamento. Se eu chego aqui no valor zero de intensidade de campo, eu fico com uma densidade remanescente. Para eu desmagnetizar esse material, eu preciso inverter o fluxo no sentido oposto. Aí sim eu começo então a decrementar até que o campo fique nulo. E se eu continuar com o meu campo aumentando negativamente, eu começo a reverter o sentido da minha densidade de fluxo, até que eu chego no pico do seno e eu começo a aumentar novamente. Quando eu começo a aumentar, eu preciso desalinhar as minhas linhas de fluxo que estavam no sentido negativo. Até que eu chego numa densidade zero, eu digo numa intensidade zero, mas fico com fluxo residual no sentido negativo, eu preciso de novo aumentar mais, certo? No sentido positivo, para obter de novo esse valor de máxima. Bom, enquanto o meu material não satura, essa região aqui vai aumentando de forma mais ou menos linear, certo? Então agora eu aumentei a amplitude da minha oscilação da intensidade de fluxo, certo? Essa área interna vai aumentando. Conforme eu vou aumentando a minha amplitude de oscilação, a minha densidade de fluxo, notem que a minha densidade de fluxo está aumentando numa proporção bem alta, porque essa inclinação aqui é alta, certo? Até que eu vou aumentando essa intensidade até que eu chego próximo da saturação do material. Quando eu começo a chegar próximo da saturação do meu material, essa inclinação vai diminuindo. Sempre então que eu incremento a intensidade de fluxo, eu sigo aqui uma curva e quando eu vou decrementar, ou seja, diminuir a minha intensidade de fluxo, como os meus domínios não desalinham instantaneamente, eu fico sempre com certo magnetismo residual. Cheguei aqui em zero da intensidade de fluxo e eu tenho um campo B remanescente. Então, isso é um ímã. Para eu desmagnetizar, então, esse material, eu preciso colocar um campo H no sentido oposto, com uma dada intensidade, até que eu consiga desmagnetizar o material. E se eu continuo aumentando essa intensidade negativa no sentido oposto, eu vou de novo magnetizar o material, mas no sentido oposto. Se eu quiser agora zerar esse campo, eu preciso inverter então o sentido do campo H do meu seno, ele vai começar a vir nessa direção. Eu consigo aqui com um campo H nulo ter um remanescente de densidade de fluxo, e para eu desmagnetizar eu preciso continuar aumentando o campo H até chegar nesse valor. Se eu continuar aumentando aqui meu campo H nessa oscilação, vai chegar uma hora que vai ser muito difícil aumentar o campo B. Então eu vou precisar aumentar muito o campo H para aumentar pouco o campo B. Significa que eu estou na região de saturação. Certo? Então, aquele μ, que no primeiro momento eu falei para vocês que era uma constante, eu posso considerar ele uma constante nessa região aqui linear, ou que é mais ou menos linear, né? Mas se eu passar da região linear e entrar na região de saturação, não dá mais para considerar aquele μ constante, certo? Eu preciso vir numa curva BH do material para tirar o valor do meu campo. Tá ok? Então, no primeiro momento, quando eu aumento o meu campo H
o meu campo B aumenta muito. A partir da saturação, quando essa curva começa a ter uma inclinação, a mudar de inclinação, né? Para aumentar o campo B, eu preciso aumentar demais o campo H, certo? Essa inclinação que eu tenho na região de saturação é a mesma inclinação que eu teria para o ar. Então aqui eu estou com uma esterese magnética para um material ferromagnético, certo? Se eu fosse traçar essa curva para o ar, eu ia ter uma curva que é uma reta, com uma inclinação bem baixa. O ar não tem esterese magnética, certo? Por quê? Porque as moléculas de ar estão se mexendo, elas não param, certo? Então não tem como eu alinhar as moléculas de um gás. Então não existe essa esterese magnética para o ar ou para o vácuo, certo? Nesse caso é simplesmente uma reta com uma inclinação muito baixa, que vai ser a mesma inclinação que eu vou ter nessa curva após a saturação. Então esse é o comportamento que eu tenho para o material magnético. Quando eu imponho um campo H, a relação que eu tenho entre a densidade de campo e a intensidade de campo. Bom, essa curva BH, ela tem aqui pelo menos alguns pontos importantes que vale a pena a gente ressaltar, certo? O primeiro ponto é a densidade de fluxo magnético remanescente. Esse BR é a minha densidade de fluxo quando o H é nulo. Então eu estou aplicando aqui um campo variável. Se eu simplesmente zerar esse campo H, eu vou obter aqui um chamado um BR, certo? Esse BR é então a densidade de fluxo que eu obtenho quando eu removo totalmente o campo H. Em ímãs, esse BR em ímãs fortes, né, esse BR é bem elevado, certo? Para eu desmagnetizar esse meu material, eu preciso aplicar um campo H contrário, que é chamado de campo magnético coercitivo, que é o valor da minha intensidade de campo que eu preciso aplicar no material para... Professor? Oi. Desculpa de novo. Perdeu de novo? Saiu a tela de novo. Tá, joia. Vamos. Voltou? Voltou. Tá, joia. Vamos lá. Então, os pontos importantes que me definem o material nessa curva BH, o primeiro é a densidade de fluxo magnético remanescente, que é o valor do fluxo, da densidade de fluxo, quando o meu campo H é nulo, ou seja, eu coloquei um campo H externo e depois fui com esse valor até zero. Me sobra aqui uma densidade de fluxo. Isso é o que acontece com o ímã, certo? Então, quando eu removo o campo magnético de um material, se eu tenho um campo remanescente, se esse ímã é um ímã forte, esse valor de densidade de fluxo remanescente tem que ser elevado. Para eu desmagnetizar o material, eu preciso aplicar um campo H no sentido oposto, e o valor desse campo H que me zera a minha densidade de fluxo é chamado de campo magnético coercitivo. Então esses dois pontos, eles me definem o tipo de material magnético, certo? Para ímãs, eu vou ter aqui um BR elevado e devo ter também um valor de campo magnético coercitivo alto, para que eu não desmagnetize o ímã facilmente. O ferro, ele também é um ímã, só que ele é um ímã muito fraco e que se desmagnetiza muito fácil. Quem já pegou aí, tem várias, como se diz, essas chaves de fenda que tem uma certa magnetização. Então, se tem algumas chaves de fenda, quando se aproxima ali do parafuso, ele atrai o parafuso. Por quê? Porque essa chave está magnetizada. Só que é uma força muito fraca, certo? Se você puxar muito rápido, se o parafuso for grande, ele não consegue segurar o parafuso, mas ele consegue atrair. Então, esse é um exemplo de um ímã, só que é um ímã fraco. Esses ímãs de geladeira, né? Eles também são ímãs, só que eles não têm um BR muito elevado, certo?
Então você coloca na geladeira lá, ele gruda, né? Só que qualquer batidinho ou puxão ele já cai, né? Por quê? Porque esse BR de cima não é muito forte. Professor, Sim. a tela saiu de novo. Não Ah, sei que se é porque você coisa. tá mudando aí ela desconecta. Eu não sei, isso não é muito comum acontecer. Eu acho que é um problema do sistema aí mesmo. Vamos compartilhar Certo. novamente. Obrigada. Eu que agradeço vocês me avisarem, tá? Senão eu fico falando sozinho aí, né? Ele está pensando um pouco. Eu vou sair da sala só um pouco, pessoal, e já volto para ver se ele resolve esse problema, tá? Então, só um instantinho que eu já retorno. Alô? Alô? Bom, pessoal, retornei. Vou voltar com compartilhamento aí, vamos ver se o sistema fica mais estável. Estão me ouvindo? Da joia. Então, eu saí e entrei de novo na sala para ver se a situação melhora um pouco, tá? Vou voltar ao compartilhamento. Continua cortando o áudio, pessoal? Uhum. Eu acho que o problema deve ser no sistema, deve estar meio congestionado aí, acho que primeiro dia de aula, né? Bom, eu vou tentar avançar, pessoal. Se eventualmente o áudio não ficar muito bom para vocês, como eu falei para vocês, eu vou estar depois colocando o vídeo, está sendo gravado, né? Então depois eu vou colocar o vídeo para vocês, vocês podem conferir um pouco melhor depois, tá? Então eu vou avançar um pouquinho mais, mas se parar o compartilhamento, vocês me avisem, certo? Foi detectada uma perda de conexão, eu estou com minhas... Pessoal, vocês conseguem me ouvir ou não? Apareceu a tela? O áudio continua ruim, pessoal? Melhorou? Tá ok. Vamos tentar avançar mais um pouco, então. Então, eu comentei aqui sobre esses dois pontos, né? A densidade fluxo remanescente e o campo magnético coercitivo. Então, esses dois pontos, eles me definem o material.
Em geral, um ímã vai ter um ímã forte, né, vai ter essa densidade de fluxo remanescente elevada, e vai ter também o campo coercitivo elevado para que ele não se desmagnetize facilmente. Os mesmos materiais eles também podem ser classificados como macio ou duro. Um material macio magneticamente é um material que tem uma área de histerese pequena, certo? Já um material duro, do ponto de vista magnético, ele tem essa área interna maior, certo? Então, os ímãs, em geral, são materiais magnéticos duros, enquanto o ferro, por exemplo, é um material macio, do ponto de vista magnético. Uhum. Perdeu a conexão, né? Eu vou conectar de novo. Nossa, como tá? Está meio congestionado hoje. Oi, pessoal. Voltou o compartilhamento? Tá um pouquinho difícil hoje. Eu acho que realmente o retorno das aulas aí, o sistema deve estar meio congestionado. Vamos tentar avançar mais um pouco. Tendo problemas aí, vocês me avisem, certo? Bom, vamos pegar então um primeiro circuito magnético mais simples possível, certo? Um circuito magnético fechado, então isso aqui é um material ferromagnético, certo? Envolvendo esse material eu tenho uma bobina. O que é uma bobina? É um fio de cobre que dá várias voltas aí envolvendo esse material. Então isso é chamado de bobina ou de enrolamento, certo? Nada mais do que um fio de cobre, um fio condutor, né? Que está enrolado em um material magnético. Ele tem que ter uma isolação, né? Para não ter um curto-circuito. Então isso seria o nosso primeiro circuito magnético mais simples possível, certo? Bom, se eu tentar aplicar essa equação no meu circuito magnético, esse primeiro lado da equação, ele nos dá a corrente que está passando na bobina. Como essa corrente dá várias voltas, certo? Então aqui eu tenho um caminho fechado e essa corrente está envolvendo esse caminho fechado várias vezes. Então essa parcela da equação que está integrando a densidade de corrente vai me dar a corrente vezes o número de espiras. Por quê? Porque essa fio enlaça várias vezes o meu caminho fechado. Esse produto do número de espiras vezes a corrente é chamado de força magnetomotriz. Certo? Bom, o segundo lado da equação, que é a integral num caminho fechado da minha intensidade de campo. Então aqui eu tenho então a minha intensidade de campo. Ela me dá o seguinte, ela é igual ao valor da intensidade de campo vezes o meu caminho fechado. Só que notem que eu tenho vários caminhos possíveis aqui nesse núcleo, certo? O que nós vamos utilizar é o caminho médio. Então isso é uma simplificação, certo? Na verdade, conforme o caminho que eu tiver aqui, eu vou ter um valor diferente de intensidade. Para simplificar essa equação, nós vamos pegar um caminho médio, vamos dizer que todos os caminhos possíveis ali têm o mesmo comprimento, e isso vai me dar então a minha intensidade de fluxo magnético no núcleo, certo? É uma simplificação, mas que leva a bons resultados. Então, aplicando essa simplificação nessa minha equação aqui de Maxwell, certo? Que é uma equação complexa, eu consigo chegar nessa equação mais simples, onde o produto do número de espiras vezes a corrente é igual à minha intensidade de campo magnético vezes o comprimento médio. Certo? O que seria o comprimento médio? O comprimento desse núcleo magnético exatamente no ponto médio aqui.
Ou eu fazer a média do campo mais interno, caminho mais interno possível, o caminho mais externo possível, fazer a média desses dois, eu vou ter o caminho médio. Certo? Então eu obtenho uma equação, que é uma equação analítica, porque eu sei como me relacionam as variáveis, corrente, número de espiras, intensidade, comprimento, certo? Então, isso que a gente chama de equação analítica, certo? Você tem os valores que são importantes, aí, as dimensões que são importantes no nosso circuito magnético. Isso aqui, esse produto NI, também é chamado de força magnetomotriz. Bom, a segunda equação que nós tínhamos é que a integral da minha densidade de campo em um caminho fechado é igual a zero. Só que se eu não pegar um caminho fechado, mas sim pegar uma superfície que corta de forma transversal aqui o meu fluxo, exatamente num ângulo de 90 graus, para simplificar novamente, eu vou pegar aqui esse meu fluxo, ele tem que ser igual a densidade de fluxo vezes a área da seção transversal do núcleo magnético. Certo? E que área é essa? É uma área que está a 90 graus do meu fluxo. Certo? Ela vai ser exatamente a área da seção transversal. Então lembre que isso aqui é algo tridimensional, né? Então eu tenho aqui uma profundidade, eu tenho a área que se eu cortasse esse núcleo num ângulo aqui de 90 graus. Se eu integrar isso aqui duas vezes, né, se eu tivesse uma superfície fechada, isso iria dar zero. Mas se eu integrar numa superfície que eu pegue todas as linhas de fluxo que estão no meu núcleo, e que essas linhas de fluxo cortem a minha superfície no ângulo de 90 graus, o resultado vai ser esse aqui, certo? Então, o fluxo magnético total do núcleo vai ser igual à densidade do campo vezes a área de seção transversal. Tudo certo com a transmissão? Joia. Se eu tentar agora, então, agrupar essas duas equações que eu obtive, lembrando aí que a relação entre H e B é a permeabilidade magnética, então aqui eu estou supondo que nós estamos operando na região linear, na região que nós não entramos na saturação. Então, nesse caso aqui, o B, a permeabilidade a gente pode aproximar por uma constante. Então, se eu tentar relacionar as duas equações que nós obtivemos nos slides anteriores, utilizando a relação entre B e H, então no primeiro momento eu vou substituir B pela permeabilidade dividido por μ, vou substituir aqui. E num segundo momento eu vou pegar o B e vou substituir pelo fluxo dividido pela área da seção transversal. Então eu tenho aqui que a minha força magnetomotriz, que é o produto aqui de NI, é igual ao fluxo vezes L dividido por μ vezes a área de seção transversal. Se vocês pegarem a definição de resistência elétrica, vocês vão ver que ela tem um formato bem parecido, a resistência elétrica de um fio. Só que aqui vocês teriam a condutividade elétrica, certo? Então essa equação aqui é muito parecida com a equação de resistência, só que é condutividade magnética. Ou na verdade, resistividade magnética. Eu posso então esse termo aqui que só depende de fatores geométricos, comprimento, área e permeabilidade, que depende do material, é chamado de relutância magnética. Certo? Então, se eu substituir então esses três termos pela relutância magnética, eu posso, por exemplo, isolar o fluxo. Eu vou ter uma equação que me tem meu fluxo no núcleo em função do número de espiras, em função da corrente, em função da relutância.
Bom, vamos pegar um circuito magnético que é aumentar um pouco o nosso nível de dificuldade. Então eu tenho aqui um circuito magnético que agora nós temos algo que nós chamamos de entreferro. É um pequeno espaço com um comprimento chamado G, que está composta por ar, certo? Não é comum nós termos entreferro em transformadores, mas é muito comum ter entreferro em motores. Então, motores sempre têm entreferro, porque nós temos partes móveis em motores e nós não podemos ter essas partes raspando, certo? Com atrito. Então, em motores sempre tem entreferro, em transformadores não é comum. Esse problema é um problema mais para nós estarmos entendendo o que acontece quando nós temos agora dois materiais no caminho do meu fluxo magnético. Então a gente pode interpretar que eu tenho ferro e aqui eu tenho ar. São dois materiais que estão no caminho do fluxo. Bom, então como esse meu caminho sempre é fechado, eu vou ter que agora a minha força magnetomotriz, que é o produto do número de espiras vezes a corrente, ele vai ser igual ao H no núcleo, vezes o comprimento médio do núcleo, mais o H no entreferro, vezes o comprimento do entreferro. Então agora note que eu tenho dois materiais. Bom, esse H ele é igual ao B do núcleo sobre a permeabilidade no núcleo, e esse segundo H ele é igual ao B no entreferro, dividido pela permeabilidade do ar, que é igual ao do vácuo. Certo? Então agora eu tenho um campo H no ferro, um campo H no ar, que é o entreferro. Substituindo esses dois fatores, eu vou ter uma densidade de campo no ferro e uma densidade de campo no ar. Como essas linhas de fluxo são fechadas e o número total de linhas de fluxo não varia, certo? Eu vou ter sempre a mesma quantidade de linhas de fluxo aqui. Como elas sempre são fechadas, a mesma quantidade de linhas de fluxo que eu tenho no ferro, eu tenho no ar. De tal forma, então, que nesse caso particular, se eu não variar aqui essa área da seção transversal, essas minhas duas densidades de fluxo têm que ser igual. Certo? Então, se as áreas forem iguais, e em geral elas são iguais, as minhas densidades de fluxo têm que ser iguais. Mas eu posso substituir aqui, então, o meu B, né, por fluxo no ferro dividido pela área do meu núcleo e pelo fluxo no entreferro dividida pela área do entreferro. Vou jogar, como as quantidades total de linhas de fluxo são iguais, esse fluxo tem que ser iguais nos dois materiais, certo? O fluxo total tem que ser igual. Então, a hora que eu substituir esses dois valores nessas equações, eu vou ter então que o meu fluxo é igual ao meu fluxo vezes o comprimento do núcleo do ferro dividido pela área transversal do ferro vezes a permeabilidade do ferro. Lembrem que isso aqui é a relutância magnética do núcleo. Se essa área for igual e esse caminho também for igual, exatamente o valor que eu tinha calculado no item anterior. Só que agora eu tenho somado uma outra relutância magnética. Nota que aqui eu tenho comprimento, aqui eu tenho área e aqui eu tenho permeabilidade magnética. Exatamente o mesmo formato. Só que isso aqui é a relutância magnética do entreferro. Se eu fazer uma comparação com resistência, note que isso aqui é um circuito série. Eu tenho uma relutância para o núcleo, uma relutância para o ar, e essas duas estão se somando, porque ambas estão em série com o fluxo. Então eu aumentei um pouquinho a complexidade, mas novamente eu tenho uma equação muito parecida com a anterior. O meu fluxo pode ser calculado a partir do produto NI, mais a soma aí das relutâncias do núcleo com a relutância do ferro. Em boa parte dos problemas,
essa relutância do entreferro ela é muito maior do que a relutância do núcleo. Por quê? Porque essa permeabilidade do núcleo, que está dividindo a equação, ela é muito maior do que a permeabilidade do ar, ou do ferro, ou do vácuo, certo? Então, como essa permeabilidade do material ela é muito maior, vai dar que a sua relutância, ela está dividindo, né? A relutância vai ser muito menor. Boa parte dos problemas, como isso aqui é muito maior do que essa parcela, em muitas partes dos problemas eu posso estar desprezando a relutância magnética do núcleo. Ou seja, em problemas com o entreferro, quem domina é a relutância do entreferro. Certo? Se eu substituir aqui a relutância do entreferro, eu vou ter esses valores aqui, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Nenhum problema em compartilhamento? Tá joia. Vamos resolver um problema então? Eu vou aqui abrir um Word. Só um minuto. Enquanto o Word abre, eu vou voltar para a apresentação. Computador um pouquinho lento. Bom, então esse é um primeiro problema. Nós temos um circuito magnético, certo? Nós temos as seguintes dimensões. Eu tenho a área do núcleo, a área do entreferro, e ambas são iguais, a 9 centímetros quadrados. O comprimento aqui do entreferro é 0,05 centímetros e o comprimento do núcleo magnético 30 centímetros. Eu tenho um total aqui de 500 espiras. A permeabilidade relativa do ferro 70.000. E eu estou afirmando que a densidade de fluxo magnético no ferro é igual a 1 Tesla. Então, primeira coisa, eu estou pedindo para calcular aqui a relutância tanto do núcleo quanto do entreferro, o fluxo total e a corrente para que eu tenha essa densidade de fluxo de 1 Tesla. Bom, aqui vocês têm o resultado, certo? Vocês podem ver tanto no vídeo quanto também, se vocês pegarem os slides, vocês vão ter esse resultado. Vocês podem fazer para conferir depois. Mas eu vou fazer aqui com vocês esse primeiro exercício. Como nós não temos lousa, eu vou usar aqui o Word, certo? Então, lembrando então que relutância, eu vou aumentar um pouco aqui. Relutância magnética ela é igual ao comprimento dividido pela permeabilidade vezes a área, certo? Então, esse conceito eu posso aplicar em qualquer material. No núcleo, essa relutância magnética do núcleo ela vai ser igual ao comprimento do núcleo, que é 30 centímetros. Aqui tem uma primeira pegadinha que nós temos que usar sistema internacional, então eu não posso usar centímetros, eu tenho que usar metros. Então o comprimento é 0,3 metros. Dividido permeabilidade do material, então lembrem que essa permeabilidade 70.000 vezes 2 π vezes 10 na menos 7. Certo? Então lembrem que eu tenho que pegar a permeabilidade
relativa e multiplicar pela permeabilidade do ar ou do vácuo, né? Para obter a permeabilidade do material. Vezes ainda a área da seção transversal, que é 0, como isso aqui está ao quadrado, eu tenho que deslocar 4 casas. 1, 2, 3. Certo? Então, fazendo esses cálculos, vocês vão chegar naquele valor de 3,79 vezes 10 na terceira, ou praticamente 3.800. Isso aqui vai chegar mais ou menos, né? Eu não tenho aqui o mais ou menos, então vai o igual. 3.000, na verdade, 790. Ampere-espiras, porque é ampere e isso dá várias voltas, então a gente chama de ampere-espiras, vezes Veb. Certo? Essa é a unidade da relutância. Bom, para o entreferro, o RG vai ser igual, então, ao comprimento do entreferro, 0,0005, desloquei 2 casas, né? Dividido. O ar, ele não tem permeabilidade relativa, né? Então é a própria permeabilidade do vácuo. Então é 2 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes a área, que tem o mesmo valor. Certo? Então, fazendo esses cálculos, vamos chegar naquele valor ali de RG igual 40, 10 dá 5, né? Então são 442 mil amperes-piras. Então, notem que, apesar do entreferro ser muito pequeno, comparado com o comprimento do núcleo, a sua relutância é muito maior, certo? Nesse problema, se eu resolver ignorar a relutância magnética do ferro, essa relutância é menor que 1% do ar. Então, se eu resolver falar, olha, a relutância magnética do ar é muito maior que a do ferro, o meu erro nesse problema vai ser menor que 1%. Bom, para obter o fluxo, vou chamar o fluxo de FL, fluxo é igual a área vezes a densidade de fluxo. Certo? A densidade de fluxo que eu tenho no ferro é 1 Tesla. Então, o meu fluxo no ferro vai ser igual à área, 0,0009 vezes 1, que dá o próprio 0,009, que é 9 vezes 10 a menos 4, que está no slide. Por último, a corrente. Bom, nós temos uma fórmula que relaciona a corrente com o fluxo direto, né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Aqui. Fluxo com a corrente. Então, basta eu isolar a corrente nessa fórmula. Então, eu tenho que a corrente I, ela tem que ser igual à relutância, RC mais RG, dividido pelo número de espiras. Vocês podem fazer esse cálculo considerando ou não a relutância do ferro, para vocês verem a diferença que vocês vão ter no valor, certo? Vocês vão ver que esse erro vai ser menor que 1%. Então, essa corrente, fazendo esses cálculos, é igual a 0,8 amperes.
Opa. Dúvida aí, pessoal? 2π, né? O 4π. Eu acho que eu errei. Na verdade, vocês estão certos. É 4π. Certo? Então, fazendo ali meio rápido, eu me confundi. Nos slides, eu tenho... Vou dar uma compartilhar aqui de novo. Eu vou deixar para vocês... Tem mais alguns problemas aqui, então tem um problema 2, que ele é um pouco mais complicado, mas eu vou deixar o resultado para vocês. E tem o exercício 3 e 4, que são variações do exercício 1 e do exercício 2, certo? Eu vou deixar esses exercícios para vocês tentarem fazer. Na próxima aula, eu devo resolvê-los aí. A princípio, então, pessoal, a nossa aula que vem vai ser uma aula assíncrona, certo? Vocês têm o vídeo no Moodle e tem também mais uma atividade para fazer na semana que vem, certo? Vocês têm uma atividade para fazer nessa semana até amanhã e na semana que vem vocês têm mais uma atividade para fazer até a próxima terça. Semana que vem, apesar de ser uma aula assíncrona, eu vou estar online aqui das 10 até as 11, certo? Disponível aí para tirar dúvidas. O conteúdo que eu queria passar para vocês na aula de hoje era esse aí, certo? Então eu estou encerrando aí a nossa aula, tá? Estou aberto aí se vocês tiverem alguma pergunta para estarem fazendo aí. Conforme eu comentei para vocês, né, essa aula está sendo gravada. Até o final da tarde eu devo disponibilizá-la, certo? Mas vocês já têm lá no Moodle um vídeo mais curto que tem esse mesmo conteúdo da aula de hoje. Como ele foi feito de forma assíncrona, né, ele está mais compacto, mas basicamente é o conteúdo dessa aula. Certo? Vocês já têm esse conteúdo lá. Também no Moodle, vou voltar aqui ao compartilhamento. Não está compartilhando. Não sei porque ele não está compartilhando. Mas se vocês forem no Moodle, existe aqui uma aula 4 que tem uma série de exercícios resolvidos, certo? Se for na aula 4, tem um vídeo com exercícios resolvidos. Pessoal, estão me ouvindo agora ou não? Eu estava tentando compartilhar, estava meio lento. Acho que não vou conseguir. Mas indo lá no Moodle, pessoal, que está chamado lá de aula 4, na verdade é um vídeo com resolução de exercícios. Eu acho que os primeiros vídeos abrangem mais ou menos esse conteúdo que a gente está vendo hoje. Primeira parte do vídeo. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta aí por enquanto? Tudo tranquilo? Sem perguntas? Joia, pessoal. Então eu queria agradecer a presença de todos aí. Estamos encerrando a aula. Relembrando mais uma vez, semana que vem uma aula assíncrona, vocês têm o vídeo lá na aula 2. E eu vou estar disponível aí semana que vem para plantão de dúvidas, das 10 até as 11, nesse mesmo endereço aí da nossa aula de hoje. Essa é uma boa pergunta aí, que eu esqueci de comentar, certo? A L-Com 1, eu tenho combinado com o professor que também dá a aula, o laboratório complementar lá, né, que é o professor Cambraia, da Laboratório de Instalações Elétricas, que eu dou somente uma aula, eu reúno as duas turmas no primeiro horário,
que eu vou começar às 8 horas. E o professor Cambraia também vai dar uma única aula que ele reúne os dois grupos às 10 horas. Na aula presencial, as turmas são divididas porque não tem espaço no laboratório, certo? E também é muito aluno para um professor só se dedicar no laboratório. Mas nesse modo que nós estamos tendo aula aqui, não tem porquê, certo? Então, as duas turmas vão ficar juntas comigo primeiro às 8 horas, depois as duas turmas ficam junto com o professor Cambraia às 10 horas, acho, se não me engano, o professor Cambraia começa às 10. Mas eu vou mandar um aviso ainda hoje para vocês, pelo Swap, certo? Sobre essa aula de L com 1. Vai, pessoal? Ok, eu que agradeço. Até amanhã, então, para quem tem aula de laboratório.